Programa Conversa Afinada. Oferecimento: Gospel Vídeos e Produções. Carla Bastos Artes e Eventos. Grupo Vantagem JF. O maior grupo de benefícios de Minas Gerais. A Cássia Andrade Fotografia. O importante é contar bem a sua história. Alô, amigos do programa Conversa Afinada. O nosso cordial boa noite. Mais uma vez, aqui dos estúdios Gospel Produções e Eventos, mais uma entrevista fantástica. Hoje nós vamos falar da Lei 13.019 de julho de 2014, mais conhecida como a Lei de Chamamento Público. E está conosco aqui nos estúdios o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Juiz de Fora, o SINCER, o senhor Amarildo Romanazzi. Esta questão do chamamento público já é assunto em todas as rodas de conversa, no calçadão, nas repartições públicas. É porque o tempo urge e a partir do dia 1º de janeiro de 2018 deveria estar tudo funcionando ou deverá. Mas quem vai falar a respeito disso é o nosso presidente. Senhor presidente Amarildo, boa noite. Boa noite, Deus der, boa noite a todos os ouvintes aí, nos acompanham aí. É um prazer, né? Mais uma vez a gente está aqui, podendo estar contribuindo aí com a categoria, contribuindo com a sociedade, contribuindo com todo esse movimento. Realmente essa questão do chamamento aí vem nos preocupando e embranquecendo os nossos cabelos. Perfeitamente. Senhor Amarildo, a lei ela foi sancionada pela presidente Dilma. E esta lei, a intenção da lei é trazer mais rigor no tratamento das relações de contratos do poder público com a sociedade civil organizada. Nos fala uma coisa, por favor. Como está a lei de chamamento público em Juiz de Fora? Bom, é importante saber que essa lei ela deu início em 2014, quando foi em 2015, né? Veio a lei complementar 13.204, exatamente é a lei chamada aí o marco regulatório, né? Porque quem tem a oportunidade de ter acompanhado pôde perceber que tinha algumas ONGs, né? Não prestando serviço à sociedade e se enriquecendo através do dinheiro público. Então aí, após, né, a prisão lá dos irmãos Cravini, lá no Rio de Janeiro, que comandavam aqueles dois grandes hospitais, veio essa preocupação do governo federal. E o governo cria essa lei para poder regulamentar, né, onde não está hoje já aí com controle do poder público desse dinheiro que está sendo gasto. E Juiz de Fora não é diferente no sentido da necessidade da prestação de serviço. E aí o prefeito vem aí, né, com todos os setores, envolvendo aí, né, assistência social, né, educação infantil, o cidadão em população de rua. Então todos esses setores, o menor aprendiz, está soltando aí gradativamente os editais para que essas empresas qualificadas possam estar aí fazendo parte do chamamento público e vindo a prestar esse serviço. Só que a própria lei, no caso de Juiz de Fora, ela, conforme vários outros municípios já não fez o chamamento público, ela garante, dá toda a tranquilidade ao poder público de Juiz de Fora, no seu artigo 30, no inciso 6º, que não tem a necessidade do município fazer o chamamento público, uma vez que esse serviço já vem sendo prestado rigorosamente por diversas entidades. Mas o prefeito insiste em fazer chamamento público. E o mais agravante, que os editais vêm aí com vários vícios, com várias preocupações. Nós tivemos semana passada uma conversa com a secretária de Educação e todo o público, né, todas as entidades envolvidas no interesse aí em estar fazendo, em participar desse chamamento público, e foram apontadas diversas irregularidades no edital. E foi pedido para que se estagnasse o edital e se fizesse uma conversa mais produtiva com esse prestador de serviço, de forma que esse edital não fosse tão agressivo como ele está sendo no momento.
Então, na verdade, o edital ele dificulta até quem já está prestando o serviço. E vai dificultar muito mais para quem nunca prestou o serviço. Então, o edital, ao nosso ver, ele está totalmente equivocado, um edital com vários erros, inclusive, o sindicato ele já procurou o Ministério Público, já protocolamos essa denúncia, então eu não aguardo dentro do Ministério Público tomar as providências cabíveis, de forma a impedir que esse edital permaneça aí tendo validade. O senhor acabou de falar assim que tem alguns editais que já foram publicados. Isso. Não é isso? Publicados. E a lei deverá estar rigorosamente em dia para o funcionamento no dia 1º de janeiro. Em alguns casos de 1º de janeiro e em alguns casos em fevereiro, porque, por exemplo, na educação infantil, o recesso é em janeiro, então ele só volta em fevereiro. Esse teria um prazo maior. Mas os demais serviços não. Teria que estar preparado. Mas o senhor tem um prazo muito curto para impetrar e conseguir êxito para barrar esses chamamentos. Sem dúvida. Mas, do jeito que está o chamamento hoje, até as hoje, as organizações que já prestam serviço ao município, vão ter dificuldade de continuar permanecendo, de prestar esse serviço. Então, qual que é a preocupação do sindicato? A preocupação do sindicato é com a sociedade. Porque essas empresas podem não aparecer, esse chamamento ele pode cair no deserto, e esses serviços não ser prestados a partir de janeiro. Esse é o grande risco que a sociedade corre. Então, estou preocupado com desserviço que poderá ser prestado à sociedade. Eu tive conversando com o secretário de Desenvolvimento Social de Juiz de Fora, e ele nos informa o seguinte: algumas ONGs ou CIPs estão prestando serviço de uma forma ainda a desejar, que agora, a partir de agora, de acordo com as novas exigências, muitas dessas empresas que prestam serviço serão consideradas inaptas a tanto. Portanto, ele quer fazer um pente fino e selecionar as melhores. É assim que o sindicato está vendo? Bom, aí deveria ser assim. Deveria ser assim. Uma lei que ela surgiu em 2014, com uma regulamentação em 2015. Um prefeito que tem respeito pela sociedade, que tem compromisso com a cidade de Juiz de Fora, já deveria estar discutindo isso desde 2015, concorda? Perfeitamente. Então, como é que o prefeito espera chegar no final de 2017 para colocar em prática uma lei que ela exige que ela entre em prática de 2018? Então, você não vê seriedade, não vê responsabilidade. O que me parece, o que nos parece para nós do sindicato, que o prefeito está armando um golpe em cima de todas as entidades que prestam serviço hoje. De que forma? O orçamento que está sendo oferecido a essas entidades para 2018 é o mesmo orçamento que foi executado em 2017. Então você veja bem, em 2017, as prestadoras de serviço do município, os colaboradores, como eles chamam, né, eles já tiveram dificuldade de arcar com seus compromissos financeiros, por causa da per capita baixa, por causa do valor do repasse ser baixo. Imagina agora, trabalhando em 2018 com o orçamento de 2017. Então, a nossa preocupação é que algumas empresas que hoje, algumas organizações que hoje já são colaboradores do município, possam não conseguir se adequar e aí esse serviço será desprestado à sociedade. Então, essa é a grande preocupação nossa. E sem contar o seguinte, hoje, vou dar um exemplo para você, na população de rua. Hoje, os trabalhadores que prestam esse serviço conhecem o cidadão pelo nome. Já criou uma referência. O cidadão em condição de rua, quando vê um abordador que ele conhece, que ele tem respeito por ele pode estar nervoso o quanto for. Quando o abordador chega e conversa com ele acata a opinião do abordador, acompanha o abordador e se retira do local. Você imagina as pessoas perdendo essa referência. Janeiro, ele se deparar de manhã cedo, no centro pop, com um grupo totalmente diferente, que não sabe nem o nome dele, não sabe quem é ele. E nem passou por treinamento. E nem passou por um treinamento específico para dar continuidade de serviço. Então, a nossa preocupação é que esse cidadão, que é responsabilidade do governo, fique a mercê. Fique sem o cuidado que ele, de fato, merece
através da responsabilidade do poder público. Isso quer dizer, se a situação está ruim, pode ficar muito... Exatamente. Muito a pior. nossa preocupação, e sem contar, hoje, o prefeito teria tranquilamente condições de não fazer o chamamento e se preparar melhor para o futuro. O artigo 30, inciso 6, garante isso ao prefeito. Agora, se ele tiver serviço novo, se for serviços novos, que o município estaria prestando, aí sim o município teria que fazer o chamamento. Não são novos serviços que o município vai prestar, é continuidade. E quando se chama de continuidade, tem que se pensar nos dois lados, em quem está executando o serviço e quem está recebendo aquele serviço. Perfeito. Ô, senhor Marildo, eu gostaria de saber do senhor o seguinte. 2014, 2015, 2016, 2017, 4 anos. Houve, durante esse processo, alguma vez em que estiveram reunidos o poder público, o sindicato, a sociedade civil organizada, as ONGs, os CIPs, para discutir a lei? Infelizmente, não. Não, porque o poder público não quis assim fazer. E o poder público continua insistindo em não atender o sindicato juntamente. Eu estou com a sabendo que há Câmara. 2 meses o sindicato quer conversar com o governo e o governo não aceita conversar com o Há sindicato. mais de 2 meses. A gente Há mais de tenta 2 meses. conversar. Já fomos em várias explicações. Fomos lá na assistência social, quando foi fazer a explicação do edital. Fomos na educação. Fomos em vários setores, né? E sempre propusemos a mesma coisa. Prefeito, vamos sentar, vamos conversar. Queremos mostrar para o senhor qual que é a preocupação que talvez o senhor não está vendo, através dos seus, né, colaboradores. Então nós queremos participar da discussão. Infelizmente não conseguimos. A última tentativa eu fiz diretamente por telefone com o líder do governo na Câmara, e o vereador Garotinho, Márcio Garotinho, e pedindo para ele também fazer essa conversa diretamente com o presidente da Câmara. Não sei se ele o fez, mas até hoje não obtive uma resposta. Ele me garantiu que conversaria com o Rodrigo, que é o presidente da Câmara, para que a gente fosse até o prefeito e apresentar ao prefeito qual eram as preocupações. Mas, infelizmente, até o momento não foi. Possa ser que amanhã eu seja surpreendido, essa reunião seja marcada. Quer dizer que é uma omissão total. Senhor Marildo, agora o seguinte, Juiz de Fora tem um caso sui generis. Vamos tocar no assunto que toca na vida das nossas preciosidades, que são as criancinhas, as creches. Hoje, quem administra as creches da cidade é a AMAC com a SDS, ou não é? Ou só a AMAC? Não, é a educação, né? Não, uma parceria de convênio com a AMAC. Com a AMAC. Mas a AMAC, existe um imbróglio com a AMAC, há mais de 10 anos, está sob júdice. Se a AMAC é uma empresa pública, se a AMAC é uma empresa Exatamente. privada. Perfeitamente. Agora, segundo consta que só a AMAC tem expertise para lidar com essas 20 creches de Juiz de Fora. E a AMAC deve um absurdo ao fisco, à Receita Federal e INSS. Como fica essa situação, já que deixa muito clara a lei que entidades, empresas, ONGs e OCIPs que estiverem em dívida não poderão administrar? Bom, realmente, você vê que isso aí é uma situação complicadíssima, né? Esse imbróglio da AMAC. A AMAC não tem, assim, uma personalidade jurídica. Então tem essa outra situação que a AMAC hoje ela tem uma condição de participar do chamamento. Nós sabemos que daqui 3 meses ela consegue novamente sua certidão, exatamente por conta dessa dívida que existe. Mas essa dívida só existe porque, mais uma vez, né, o nosso prefeito, o poder público, ou seja, o Bruno Siqueira, não cumpre com os compromissos dele com a AMAC. Hoje, a prefeitura tem um débito de mais de 3 milhões com a AMAC. A AMAC prestando o serviço paulatinamente, e hoje a atual administração deve para a AMAC mais de 3 milhões. E seria esses 3 milhões, a dívida é que impede a AMAC de continuar prestando serviço às creches. Veja bem, hoje a AMAC talvez não saldou parte da sua dívida, porque ela também não recebeu pelo serviço prestado. Então, mais uma vez, você percebe como que o município, como que o prefeito trabalha nessa cidade. E aí, quando você fala das crianças, aí vem uma preocupação maior ainda para a gente. Você imagina hoje, nós tivemos recentemente agora, tivemos um domingo no Fantástico, por exemplo, presenciar cenas muito tristes, né, de pessoas que trabalham em creche pública, contratada,
prestando assim, um desserviço para as crianças. E você tem a AMAC hoje, 32 anos, digo até mais, vamos botar 32 anos prestando esse serviço ao município, e nunca a AMAC foi envolvida em um escândalo de um profissional da AMAC cometendo alguma irregularidade que pudesse ferir o direito da criança. Então, uma empresa que tem 32 anos prestando um serviço de qualidade, um serviço de excelência ao município, e se o prefeito tem a oportunidade de não fazer esse chamamento, para não correr o risco de repente, empresas que não estão preparadas para assumir esse serviço, venham ganhar esse serviço, olha o tamanho da tragédia. Prejuízo. E sem contar o seguinte, a AMAC não tem condições financeiras de arcar com a despesa desses profissionais. Porque se ela perde o chamamento público, como que ela se sustenta? A única verba que ela tem é o repasse do município. Então, se ela perde a licitação, se ela perde o chamamento público, como que fica esses pais, essas mães de família, que trabalham há 30 e tantos anos na AMAC? Como que fica a situação dessas pessoas? Então, nós queremos sensibilizar o prefeito nesse sentido também. É justamente nesse assunto que eu quero tocar, o senhor Amarildo, pelo seguinte, nós temos informação que com esta nova configuração, esses novos contratos sendo celebrados, que a AMAC corre o risco de demitir para mais de 500 pessoas. É isso? Me explica como que funciona isso. Não tenha dúvida. Hoje, a AMAC está prestando serviço para o município. Em muitos momentos você vê a gente aí, o sindicato cobrando da AMAC a recarga no vale do alimentação, a recarga no vale do transporte. Por quê? Porque a AMAC não está com esse dinheiro para poder fazer no momento certo. E às vezes faz com atraso, porque o município também demora a fazer o repasse para a AMAC. Então você imagina, se hoje, com o que ela tem hoje, com a receita que ela tem hoje, ela não consegue manter alguns compromissos em dia, exemplo da dívida, imagina como que vai ser se ela perde esse serviço. E aí, se a AMAC vai dispensar as pessoas, como é que fica a situação? A primeira, na situação jurídica da AMAC, no primeiro momento, na quinta vara, a sentença é que a AMAC é pública. Então, se permanece essa situação que a AMAC é pública, a responsabilidade desse trabalhador é de quem? Do prefeito. É do prefeito. Do governo, perfeitamente. É do governo, do atual governo. Então, o que a gente quer exatamente é sensibilizar o governo dos grandes problemas que podem vir posterior a esse chamamento público. Senhor Amarildo, há um temor no quadro funcional da AMAC de que, caso ocorra demissões, há um temor de que aquelas pessoas detentoras dos menores salários sejam mandadas embora e permaneçam lá os super salários da AMAC. O senhor tem esse temor como líder sindical? O senhor está acompanhando direitinho? O que o senhor pode passar, palavra amiga ou de conforto, para esses funcionários da AMAC? Bom, num outro momento, agora envolvendo diretamente a AMAC, a direção da AMAC, o presidente da AMAC, o superintendente da AMAC, o sindicato já vem discutindo com a AMAC, fazendo uma proposta à AMAC de um trabalho interno, de forma a reduzir a folha financeira da AMAC, folha de pagamento da AMAC. Não avançamos ainda, mas acredito que com essa situação posta aí pelo chamamento público, a direção da AMAC possa entender a necessidade de se fazer aí algumas reduções em alguns salários que estão fora do mercado. Existe a discussão, existe a proposta do sindicato, não sei como é que a direção da AMAC vai encarar isso daqui para frente, mas o sindicato está muito preocupado com isso. Nós estamos preocupados com as pessoas, independente do valor que cada um recebe. Essa discussão, nós não vamos fazer juízo de valor, porque independente daquilo que a pessoa recebe, ela presta o serviço. É um chefe de família, é um pai de família. Então ele precisa sustentar essa família, ele precisa continuar trabalhando. E com essa situação que vem aí, se a AMAC não consegue se sobressair nesse chamamento público, vai ter muita dificuldade. Mas aquilo que eu já falei, né? Esse chamamento público me parece que é um engolve, né? Estão fazendo, estão atendendo a lei e ao mesmo tempo não vai aparecer ninguém, por quê? O valor que se propõe pagar é abaixo
do que se precisa na realidade do mercado hoje. Para manutenção do... Sem contar que vai haver a necessidade de se contratar mais pessoas, da forma que vem o edital. Você vai ter que contratar um auxiliar de educadora. Que é uma pessoa qualificada, com salário também, acima do que está sendo pago hoje. Então, eu não sei como é que essas entidades, eu pude perceber na reunião que eu tive juntamente com a secretária de Educação e com o procurador do município, o doutor Ulisses, eu falei bem isso para as pessoas. O que se percebe é que está fazendo um chamamento para dizer que está andando dentro da legalidade, porque sabemos que é candidato em 2018, então quer demonstrar que cumpre a legalidade, e ao mesmo tempo põe um valor abaixo do mercado, de forma que ninguém venha, e as pessoas que já estão hoje, as entidades que estão prestando serviço hoje, continuam sendo os colaboradores. Ou seja, continuo sendo um legalista e mereço seu voto em 2018. Essa é a proposta. A gente fica muito preocupado com isso, porque é um tipo de proposta chula que oferece uma mão de obra qualificada, a compra da mão de obra qualificada por um preço muito abaixo do mercado. E nós estamos preocupados porque estamos sabendo agora que os aluguéis sociais não estão sendo pagos, estão atrasados há mais de 6 meses, as senhorios querendo colocar as pessoas dos aluguéis sociais na rua. É um momento agora que é cortado o dinheiro da PAI. As cestas básicas que eram distribuídas em 3 mil, hoje são apenas 300, estão cortando cesta básica das pessoas pobres. E eu quero saber onde vai parar esta situação que o povo de Juiz de Fora não suporta mais. Senhor Amarildo, mas há uma pergunta aqui, é que ela foi feita diretamente por um internauta, não é nossa não. As casas terapêuticas, por exemplo, são as igrejas evangélicas que dominam a expertise para celebrar esses contatos. No caso das creches, é a AMAC e a detentora. Mas é muito grande o leque de prestações de serviços sociais a que determina a lei. O que o sindicato tem orientado as instituições nesses casos? Bom, nesse caso a gente não faz nenhuma orientação às instituições, até porque nesse caso o sindicato ele só representa aí, dentro desse contexto aí, a AMAC. Então a gente tem conversado bastante com a direção da AMAC, tem tido muita preocupação com essa situação, porque a gente sabe que tem vários serviços hoje que a AMAC presta há mais de 30 anos, conforme eu disse, no município, e ela corre o risco de não prestar mais. E isso é muito agravante. E uma coisa que a gente chama a atenção do prefeito, a gente pede a sensibilidade, porque você imagina uma mãe ou um pai que tem uma criança na creche. Ele tem aquela tranquilidade que ele lida ali com aquela mãe de creche responsável pelo filho dele há 15 anos. Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho. Então ele vem, ao longo de a cada 3 anos, coloca um filho na creche. Então ele tem aquela segurança, aquela tranquilidade. Chega em janeiro, ele encontra uma pessoa que ele nunca viu, não sabe qual é o perfil. E o que mais deixa a gente preocupado aí, para você que é mãe, você que é pai, que tem filho em creche, pensa com carinho no que eu estou falando. Essas instituições que possa vir pegar uma dessas creches, possa não perceber que teve uma questão rendável, possa entregar esse município. E o contrato não exige lá um prazo, não? Veja bem, quando se trata de uma instituição que não tem uma consolidação, que não tem uma estrutura, que não tem um grau de responsabilidade que se precisa ter com a questão social, ele responde qualquer processo depois e entrega para lá. A prejuízo, leva não. Perfeitamente. E a gente quer chamar a atenção pelo seguinte, os pais das crianças que estão nas creches conhecem as berçárias, conhecem as recriadoras, a cozinheira da creche, tudo por nome, e tem uma relação muito próxima. Vamos chamar a atenção dos pais que estão nos assistindo agora para que cobrem da Secretaria de Educação, da AMAC no caso, uma situação urgente que colabore com o sindicato, com o nosso amigo Amarildo que está aqui, porque também não pode ficar sozinho nessa luta não. Embora a gente saiba que tem muita força,
Mas, como é que está a situação, senhor Amarildo, com o Ministério Público? O que o Ministério Público tem dito? Não, na verdade, a gente não teve aí nenhuma participação em nenhum, porque nós fizemos essa denúncia na quinta-feira da semana passada, e ainda não temos conhecimento se houve, por parte do Ministério Público, algum manifesto ainda, né? Mas acredito na seriedade, no compromisso que tem o Ministério Público, tenho certeza que o Ministério Público vai analisar com carinho essa denúncia e vai tomar as providências cabíveis. Perfeitamente. Senhor Amarildo, é uma pergunta que eu quero fazer para o senhor, o seguinte: o senhor tem acompanhado, o senhor sabe como que está, é uma outra preocupação que toca diretamente na população de rua, o albergue municipal, porque aquilo lá nós denunciamos, é muito ruim a estrutura, um verdadeiro chiqueiro. Como que está a situação hoje do albergue? Bom, essa denúncia nós já fizemos várias vezes, o descaso, né? Tanto com o trabalhador que está lá dentro, sem a menor condições, sem a menor segurança, e também para os assistidos. Então a gente vem brigando com frequência com a prefeitura, cobrando a prefeitura, porque na verdade a gente sabe que isso, para mudar esse quadro, não depende da AMAC, porque a AMAC é uma prestadora de serviço. Se ela não tiver o recurso para fazer as mudanças fora daquilo que já está contratado, ela não vai fazer. Porque dentro daquilo que está contratado, dentro do convênio, daquilo que é o repasse, é o suficiente para pagar o trabalhador. Então não sobra para se fazer as reformas necessárias que têm que ser feitas. E por sua vez, o poder público lava suas mãos e deixa a coisa mexer. Então a gente mais uma vez uma denúncia, sabe que isso é responsabilidade do poder público, a responsabilidade da prefeitura. Quem tem que cuidar dessas casas, abrigos, é a prefeitura, porque a AMAC é somente uma prestadora de serviço com sua mão de obra qualificada, como já disse em outro momento. Perfeitamente. Senhor Amarildo, no caso de esta lei entrar em vigor, o senhor percebe, com a experiência que o senhor tem de sindicato, acompanhando muito tempo essas entidades, o senhor viu muito bem o que aconteceu no Rio de Janeiro, a ladruagem com o dinheiro público, o senhor percebe que haverá realmente economicidade? Bom, é o que eu disse. Se houver um edital que tenha o cuidado, o carinho de entender que eu não posso contratar um serviço a menor do que ele vai me custar, porque o serviço não será bem prestado. Se tiver seriedade também na contratação aos seus colaboradores, vai haver um serviço de excelência e vai haver um controle melhor do poder público. Mas se o poder público não tiver essa preocupação, o que vai acontecer? Algumas entidades que não são sérias, conforme a gente viu o exemplo do Rio de Janeiro, ela vai estar pegando alguma situação dessa, não vai estar dando o total atenção necessária a essas pessoas que necessitam do serviço público e vão estar fazendo um mau uso do dinheiro público. Então essa é a nossa preocupação. A lei ela veio para quê? Para dar uma regulamentada. Mas se não houver também uma compreensão do governo, dos governantes, se não houver uma fiscalização dos governantes, nada disso vai mudar. Simplesmente pegar um colaborador, jogar o dinheiro na conta do colaborador e não acompanhar, nada vai mudar. Perfeitamente. Senhor Amarildo, eu tive a oportunidade de ver a documentação exigida para que uma empresa prove expertise para atender determinado serviço social. Dentro de Juiz de Fora, está claro para todo mundo, não há outra organização com a capacidade profissional que tem a AMAC. Aí o senhor deixou bem claro agora que todos esses programas podem sofrer danos, prejuízos enormes. Mas eu ainda faço o seguinte, não é possível, eu já estou até colocando à frente, é que haja maracutaia para que se crie entidades e faça transmissão de funcionário para as novas para atender esses casos? Veja bem, qualquer situação semelhante a isso, o trabalhador tem que ser demitido. Um exemplo, se a AMAC não ganha o edital de convocação, esse edital, se ela não consegue atender com o tempo esse chamamento público, uma outra empresa vem ser contemplada, ela legalmente, pelo que diz o edital, ela não pode contratar. Para que ela participe do edital, é outra coisa que tem que prestar atenção. Por isso que a gente alertou o Ministério Público. Eu não posso entrar
com um CNPJ, com uma secretária sentada atrás de uma mesa e concorrer a esse chamamento público. Porque eu tenho que mostrar toda a estrutura. Eu tenho que ter a estrutura física, a estrutura profissional, para daí eu contemplar o chamamento público. Então, se eu não tenho essa estrutura, eu não posso nem participar do chamamento público. Então, por isso que eu percebo que, no fundo, esse chamamento público é só para tentar mostrar para a sociedade legalidade. Mas que, no fundo, todas as entidades prestadoras de serviço é que vão continuar prestando serviço. Quer dizer que é um tremendo engodo. Exatamente. Perfeito. Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Conversa Afinada e fiquem agora os senhores com as considerações finais do nosso amigo Amarildo, e eu cobro dele palavras de conforto, de luta, de apoio aos funcionários da MAC. A gente deixa bem claro aí para todos vocês, né, trabalhadores da MAC, funcionários da MAC, independente da função que ocupa, que nós estamos aí com uma luta ferrenha, estamos todos os dias fazendo leitura, todo dia buscando orientação jurídica, de forma que a gente consiga, né, amparar vocês conforme sempre fizemos. A luta continua, nós não vamos mudar, mas precisamos de vocês. E no momento certo, vamos estar procurando vocês em todas as unidades para orientar vocês qual é o passo que deve ser dado da parte de vocês. Contamos com o apoio de todos vocês e muito obrigado pela atenção. O senhor sabe quantos funcionários da MAC são filiados ao sindicato? Hoje nós temos aí, do quadro da MAC, hoje uns 70% filiado. 70%? Isso. Quer dizer, é um número muito considerável. Muito é uma responsabilidade muito grande do extraordinário com esses trabalhadores. Perfeitamente. Meus amigos, o nosso muito obrigado e boa noite.